Olá, meus amados, o meu abraço a você, Deus te abençoe. Você está no canal Filho do Rei, canal do irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Tem uma palavra de Deus para você hoje, para te abençoar. João, capítulo 6, versículo do 66 ao 71, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outro retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referindo-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? O contexto de João é isso aí mesmo: multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, Jesus é o pão da vida, murmuração dos judeus, discípulos se escandalizam com Jesus. E encerrando o capítulo 6 de João, do versículo 66 a 71, está aqui essa condição de que os discípulos eles se retiram da presença de Cristo depois que Cristo fala algumas verdades, porque Cristo é a verdade de Deus. Vamos ao texto. João 6, versículo 66 diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha, quando Cristo mostra para eles, através do ensino de Jesus, ele é a boa nova de salvação, ele vem trazer o reino de Deus à terra. E quando Cristo mostra a realidade desse reino, a galera pulou fora. Amém? Abandonaram Jesus. Por quê? Porque Cristo ele vai apontar e mostrar assim que eles estavam querendo seguir Jesus só pelo interesse. Tinha pão e peixe de graça, né? Aí não queria responsabilidade com o reino, tá certo? Então a consequência dele foi abandonar, já não andava com ele. Eu vou dizer isso aqui, eu sei que alguém não gosta, pode achar ruim, mas eu vou dizer. Já tinha gente do Centrão naquele tempo, rapaz. Não se agradou da comida, da grana, e abandonou Jesus. Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui a palavra de Deus. Essas pessoas, elas são pessoas que só querem o benefício, não querem a fé. Se tiver milagre, se tiver emoção, se tiver reteté, se tiver rolar pelo chão, prosperidade, showbiz, luz negra, é emocionado, tal, e por aí vai. Se tiver religiosidade que lhe dá um certo status, se tiver tudo isso, show de bola. Responsabilidade direta com Cristo mesmo, não tem. Na hora que Cristo chama para a responsabilidade, eles foram embora. Amém? Isso é que o texto está dizendo. À vista disto o quê? Tudo que ele disse no versículo 6 até aqui, aí abandonaram Jesus. O versículo 68 vai dizer assim: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha, dois aspectos aqui fundamentais para a vida de um crente em Jesus Cristo. Primeiro dele, Pedro, ele tem ciência que só em ti, é só a ti que nós vamos seguir. Não tem religião, não tem padre, não tem pastor, não tem o reverendo, não tem o satanista, não tem o cão, quem você pensar, imaginar, um toco de madeira, uma pedra, não tem nada. Pedro diz assim: só temos a ti para seguir, Jesus. Para onde é que nós vamos? Só temos a ti. Isso é uma condição primária de quem quer crer em Jesus. A segunda coisa que Pedro vai dizer: por que não me seguir a ti, Senhor? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Eles tinham entendido o reino eterno de Deus. Se você pensa nesse mundo só aqui e agora, meu irmão, ele finda quando esse corpo desfalecer, vira pó. E o que vai para Deus é a alma e o espírito, e ela precisa ir convertida. Então Pedro estava convertido aqui e disse: só tu tens a palavra de vida eterna. E quem é que nós vamos seguir? Só temos tu. Essas duas condições são necessárias. Mano. Ora, sem compreender a existência da vida eterna dada em Jesus Cristo de Nazaré, e sem ter essa compreensão de que há um reino eterno para se viver em Cristo, tanto hoje, já hoje, quem crê está no reino hoje, e eternamente é futuro, já expliquei em
em outros vídeos, tá certo? Vamos ao versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Dois outros aspectos fundamentais para aqueles que querem seguir a Jesus. Nós temos crido. Amém? Em quem? Em Cristo. Simples, né? Essa fé coletiva, nós temos crido em Ti, Jesus. Onde é que nós vamos? Nós temos crido em Ti. E ele vai dizer, conhecido. Ou seja, eu sei quem Tu és. Porque o texto do capítulo 6 todinho, Jesus vai explicar, eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou o Filho de Deus, eu sou o que dá a vida eterna, eu sou, e acabou. E Pedro está dizendo, nós temos crido e nós te conhecemos, sabemos que tu és o Cristo. Então, é crer e conhecer Jesus. E, sobretudo, querer ser conhecido dele também, vou já explicar isso. Versículo 70. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Interessante, né? Cristo, como Deus, tem a primazia de escolher, de chamar seus discípulos. Procure entender assim, Senhor, me faz entender esse chamado de fé exclusiva em Ti, porque é Cristo que chama. Ontem eu expliquei, através de Deus, Pai, tem essa relação. Então, Jesus diz, eu escolhi vocês 12. Número de 12 aí. Então, essa é a prerrogativa de Jesus. Não é só você dizer eu sou de Jesus. No sentido geral, na soberania de Deus, tudo é de Jesus. Tudo é Jesus que tem a primazia. Principado, potestade, inferno, tudo é dele no sentido da soberania. Agora, entender ser dele, que foi escolhido, chamado e tem a compreensão de crer, sabe que ele é o Cristo de Deus e a fé está só nele, isso é primário e é necessário. Aí Jesus vai fazer a afirmação, eu escolhi vocês 12, entretanto, contudo, um de vós é diabo. Entenda, não é um diabo, é diabo. Ou seja, o que eu vou dizer com isso? É que se comporta como diabo, tem ideias malignas, pensamento de traição, mentira, inventa mentira, vive de aparência, dá glória a Deus e engana os outros, e mente, e inventa fofoca. Vive ao lado de Jesus sem nunca ter crido, caminha com Jesus sem ter crido, negando a Cristo com as suas ações, trapaceando, fazendo negociata com religião. Foi o que Judas fez com os religiosos. É a mesma coisa de hoje, meu irmão. Não é diferente, não. Quem está assim continua traindo Jesus. Não quer o reino de Deus, quer os benesses do reino. Aqui. E se você quer as benesses do reino só aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa que Jesus ensinou lá em Mateus, não lembro a referência agora, mas ele disse que se você colocar a sua confiança só nas coisas materiais, se é um pobre coitado, segue nu, porque as coisas materiais o Lula toma numa canetada, tá certo? Então, a nossa confiança dos discípulos lá estava em Pedro. Mas é interessante, eu vou chamar a atenção aqui para isso. Contudo, um de vós é diabo. Ou seja, tem atitude. Olha, meu irmão, se você é crente, você faz o mal, você mente, você trai, você engana, você aceita esse socialismo comunista desgraçado, que mata a criança no ventre da mãe, que rouba a nação brasileira, que rouba velhinho, você é um crente que você é um Judas, traidor de Jesus, e você não se converteu ainda. Precisa se converter. Porque quem anda com Jesus muda de vida. Amém? Estou encerrando aqui, é uma palavra bem breve. Sei o que eu estou falando para você. Estou lhe mostrando a palavra de Deus. Judas andou com Jesus, mas não creu em Jesus. Não adianta dizer Jesus é meu, me ama, todo ele Jesus é o cara. Não, Jesus não é cara, Jesus é Deus. Jesus não é um socialista, Jesus é Deus. Jesus não é um filósofo, Jesus é Deus. E pronto, a Bíblia diz isso claramente. Portanto, essa palavra aqui para você, esses aspectos são fundamentais. Não é dizer estou andando com Jesus, não. É ser de Jesus, saber que foi chamado por ele e ter atitude de crente. Crente não mente, crente não faz fofoca,
crente não bota uma pessoa contra a outra, crente não fala o mal, crente não faz isso. Se fizer, precisa se arrepender e pedir perdão a Deus, tá certo? Judas andava com Jesus. Teve o melhor pastor, teve o melhor mestre, teve tudo melhor, teve a presença de Deus em si. Entretanto, escolheu só agir como um demônio. Tem pessoas dentro das igrejas agindo como demônios, inclusive pregadores, mentindo, distorcendo a palavra, falando o que Jesus não disse. Portanto, Jesus vai dizer para você: eu te chamei, rapaz, te fiz tu entender que eu tenho um reino e, contudo, tu é um diabo. Ou seja, tu está agindo com ações diabólicas. Amém? Deus te abençoe. Eu tenho um amor tremendo pelo Brasil, por você, pela sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê entendimento. Que você possa entender a revelação de Jesus Cristo para a sua vida, apropriar-se dela. Por quê? Quem crê em Jesus, amado, muda de atitude. Se é ladrão, não rouba mais. Se era bebedor de cachaça, não bebe mais. Se era prostituto, não se prostitui mais. Se era adulto, não adultera mais. Se era mentiroso, não mente mais. Leia Efésios capítulo 4, do versículo 26, eu acho, leia o capítulo 4 de Efésios todinho e o capítulo 5 de Efésios, porque crente em Jesus muda a sua mentalidade, o seu comportamento. Vai falhar? Vai por causa da natureza humana, mas tem consciência, e quando falha, não fica como Judas não, tá certo? Eu tinha me esquecido do 71, deixa eu citar aqui o 71, só para fechar rapidamente, versículo 71. Referindo-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para o trair, sendo um dos 12. Ora, essa expressão, sendo um dos 12, é muito pesada, tá certo? Isso significa assim mesmo. Está no meio, irmão. Está dando glória a Deus. Está lendo a Bíblia. Está falando sobre a Bíblia. Está citando a Bíblia. Entretanto, negando a Jesus. Deus te abençoe. A finalidade desse momento aqui é você entender a revelação de Jesus como Pedro e os outros discípulos entenderam. Judas estava junto. Não é estar junto, é crer, conhecer, saber quem é Cristo, Filho de Deus, que revelou Deus e que leva as pessoas, os seres humanos, a voltar-se para Deus e a ter direito à vida eterna. Sendo um dos 12, não faça como Judas. Creia de verdade. Religião é uma mentira. Muitas coisas. A verdade é a Bíblia. Cristo não fundou religião. Quem fundou religião foram os homens. Deus te abençoe e te guarde e te ajude a viver Jesus de Nazaré com esta fé, assim como tem o irmão André, que sou eu. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa quarta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa nação, gente. Olha, estou orando pelo Brasil, para que Deus dê juízo a esses governantes corruptos, ladrões, safados, que não têm Deus, não gostam de Deus e estão nos governando. Nós devemos colocar essas pessoas em orações, porque a Bíblia ensina isso também. Eu acho que amanhã eu vou falar sobre isso, orar pelos que nos governam. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa quarta-feira em nome de Jesus. Amém.